Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre fração, que é um assunto muito importante, que a gente vai ver ao longo de todo o ensino fundamental e também do ensino médio, tá, pessoal? Então, vem comigo, vamos conhecer o que é a fração, tá? A fração é uma palavra que vem do latim fractus e significa partido ou quebrado. Então, a gente pode dizer que a fração representa partes iguais de um todo, tá? Então, considerando que um inteiro foi dividido em partes iguais, as frações são escritas na forma de números e podem ser escritas também na forma de desenho. Observem aqui, tá? Vamos contar quantos quadradinhos, tá? A gente tem aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja uma barra de chocolate. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que um inteiro foi dividido em 6 partes. E a gente pintou quantas? Quantas aqui tem azuis? Uma só. Então, vamos supor que isso aqui seria uma barra de chocolate e esse azul foi o pedaço que a gente comeu. Então, seria o quê? Um sexto, tá, pessoal? Porque o inteiro foi dividido em 6 partes e eu comi uma delas. Se eu tivesse pintado 2 partes, eu teria 2 sextos. Se eu tivesse pintado 3 sextos. E assim por diante, tá, pessoal? Vamos ver esse outro exemplo. Olha quantos a gente tem aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o inteiro foi dividido em 9 partes. E a gente pintou quantas? 6, tá? Então, sempre a parte que a gente pintou fica em cima e a parte que é o inteiro, né, que é o total, fica embaixo. Então, quando a gente dividiu ele em 9 partes, a gente vai colocar na parte de baixo e as 6 partes que a gente pintou fica na parte de cima. Vamos ver o último exemplo. Ó, vamos supor que aqui é uma pizza e ela tem 4 pedaços. Então, o 4 fica na parte de baixo. E a gente comeu um pedaço. Então, seria 1/4, tá, pessoal? E aqui na fração, ó, a parte de cima é chamada de numerador, que quer dizer quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador, que é a quantidade máxima que a gente dividiu aquela parte, tá? Então, olha aqui, ó, 2/5. O 2 é o numerador e o quinto aqui, o 5, é o denominador, tá, pessoal? Então, parte de cima, numerador, parte de baixo, denominador, tá? Vamos ver a leitura e mais exemplos de fração. Ó, a gente tem o inteiro aqui dividido em 2 partes e uma só foi pintada, então, 1/2. Quando a gente divide em 3 partes, mas pinta somente uma, a gente tem 1/3. Aqui a gente tem 4 partes, pintou uma só, 1/4. E aqui a gente tem 5 partes e pintou uma só, 1/5, tá, pessoal? A fração irredutível ou a fração simplificada é o processo para a gente encontrar uma fração que é equivalente, né? Ou seja, que é igual a uma outra. Só que a gente não consegue mais dividir aquele numerador e aquele denominador por o mesmo número. Como assim, professora? Observa, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Ó, a gente tem essa fração aqui, 4/8, tá? A gente tem essa fração aqui. Veja que tanto 4 quanto 8 podem ser divididos por 2, né, pessoal? Se a gente dividir, ó, 4 por 2, a gente tem 2, e 8 por 2, a gente tem 4. Aí a gente fica com 2/4. Mas ainda tem como dividir por 2, né? Ó, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. E aí a gente tem, ó, 1/2. Só que a gente não consegue mais dividir. Observa que não existe um número que a gente consiga dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, elas são chamadas de frações, tanto 4/8 quanto 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. E o 1/2 é a fração irredutível, a fração simplificada. Se a gente vier aqui na nossa calculadora e dividir, ó, 1 dividido por 2, a gente vai ver que vai dar 0,5. Agora, vamos dividir, ó. 4 dividido por 8, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5, tá? Então, quer dizer que elas são equivalentes, elas são iguais, têm o mesmo valor. Então, o 4/8 a gente pode escrever como 2 dividido por 4 e também pode escrever como 1 dividido por 2, tá, pessoal? Vem comigo, então. Ó, para a gente encontrar esse número, que a gente consiga dividir, né, ao mesmo tempo o numerador e o denominador, a gente sempre tem que buscar o menor número, tá? E procurar na mesma tabuada.
tabuada. Então, ó, vamos ver, ó, 3 sobre 6. Eu sei que os dois podem ser divididos por 3, né? Os dois estão na tabuada do 3. Então, se eu dividir 3 por 3, eu tenho 1. E se eu dividir 6 por 3, eu tenho 2. Então, eu vou ficar com 1 meio, tá? Que é equivalente a 3 sextos. Aquela mesma coisa, ó. Se eu vier aqui na calculadora e dividir 3 por 6, eu vou ter, ó, 0,5, que é o mesmo que dividir 1 sobre 2, tá, pessoal? Olha aqui outro exemplo, ó. 15 e 25. Os dois terminam em 5, então eu já sei que tem na tabuada do 5, né? Então, ó, 15 dividido por 5 é 3 e 25 dividido por 5 é 5, tá, pessoal? Então, 3 quintos é a fração equivalente a 15 sobre 25. Eu sei que aqui já chegou na forma irredutível, porque não existe um número que consiga dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo, tá, pessoal? Não confundam. A gente tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá bom, pessoal? Sempre o mesmo número, tá? Observe aqui, ó, 7 sobre 14 avos, tá? Os dois estão na tabuada de quem? Na tabuada do 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1 e 14 dividido por 7 dá 2, tá? E são frações equivalentes e 1 meio é a forma irredutível, forma simplificada, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem falar no privado. E não esqueçam de mandar, tá? Responder as atividades ao final do capítulo. Até a próxima aula!